Olá, senhores. Vamos estudar dentro dos direitos da personalidade uma modalidade muito importante que é a questão do direito à integridade física, psíquica, mental, é a questão da rigidez psicológica, ou seja, dentro do chamado direito à vida e ainda na esteira desses reflexos do direito à vida, nós encontramos esse direito, o direito à integridade física. Já examinamos o direito à vida, vimos que algumas das suas questões mais importantes são relacionadas ao abortamento, a questão do suicídio e a questão da eutanásia. No que concerne o direito à integridade física, existem questões muito importantes a serem discutidas também. Os transplantes, as experiências, a questão das funções perigosas, dos esportes perigosos, das autolesões, aquilo que é permitido e aquilo que não é. Qual é o limite da sua autonomia no que concerne a sua integridade física, psíquica, emocional, né? Então, essa é a questão que a norma tenta tratar. Quando nós protegemos o direito à vida, que é gênero, por óbvio que se encontra dentro dessa proteção a questão da integridade. E quando a gente fala em integridade, não é mais só a integridade física, que é ali dentro do direito penal, trabalhada em termos de lesão corporal. Aqui não, aqui nós estamos falando de uma outra questão. Quando eu falo da expressão neminem ledere, não causar dano a outrem, que é uma expressão máxima dentro do direito romano, dentro também das questões sociais, do biodireito e da bioética, e esses são direitos oponíveis contra todos, ou erga omnes, o que a gente quer é garantir essa rigidez ou essa preservação da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, né, como um todo. Ora, só que isso daí nós temos que entender se tem ou não limites. Existe limite para isso, considerando que já estudamos que nenhum direito é absoluto e vimos que existem países que inclusive declaram aí a pena de morte, portanto, colocando limitação ao direito à vida. Temos que verificar qual a sua autonomia no que concerne ao direito à integridade física. Você pode fazer uma tatuagem? Pode, não tem problema nenhum. A tatuagem é uma questão de menor relevância e no que diz respeito ao direito à vida. Já foi uma questão muito importante no direito à integridade física. Tinha gente que considerava a tatuagem um mal, né? Então a pessoa tatuada, ela pertencia a uma classe. A tatuagem era usada na Idade Média para identificar os bandidos, né? Para identificar pessoas perigosas. Então ela tem uma história muito negativa na Idade Média. Se você buscar na Idade Antiga, a história da tatuagem não é tão negativa assim. Mas na Idade Média era. E aí você tem essa ideia de marcar o corpo como uma coisa pertencente aos animais e não aos homens, que pertencia ali ou dizia respeito a uma identificação de uma tribo. Ou seja, a gente não sai da esfera tribal. Você pode estar no século XXI, mas você ainda se identifica como pertencente a uma tribo dependendo das tatuagens que você faz, tatuagens de gangue ou tatuagens iguais para pessoas que se gostam. Também é uma identificação de tribo, não deixa de ser uma outra forma visível de identificação. Mas se por um lado a tatuagem não causa problema, nós temos aquelas questões relacionadas aí aos elementos externos que você adiciona ao corpo. Então nós temos hoje algumas questões mais atuais do que a tatuagem propriamente dita e que dizem respeito ao corpo. Então, aqui é que nós queremos saber se você pode ou não acrescentar algumas coisas ao seu corpo. Não é só uma questão de body art, né? Então, ali é incapacidade, a body art é exatamente tatuar todo o corpo
e querer depois vender isso como uma obra de arte. Teve um caso, salvo engano meu, nos Estados Unidos, em que a pessoa já vendeu toda a pele tatuada para depois da sua morte como uma obra de arte. Então ele já autorizou que após a morte dele a pele seja retirada, porque já foi vendida para fulano de tal. É uma coisa para se pensar. Então, qual é o limite? Teve uma pessoa que tatuou todo o corpo com manchas pretas, imitando o couro de uma vaca holandesa. Essa foi a Priscila Davanzo, estudante de artes plásticas. Né? Foi considerada uma atitude excêntrica. Mas nós temos aí, hoje, gente acrescentando, fazendo intervenções físicas graves, né? Algumas mais do que outras, para poder expressar. São as body modification. É o caso do Homem-Lagarto, que colocou deliberadamente no próprio corpo, com pequenas intervenções, promoveu o alongamento dos lábios e orelhas, implementou algumas coisas no corpo, exatamente para se assemelhar a um lagarto. Essa body modification, acho que foi pela primeira vez feita pelo Eric Sprague. Que então ele fez isso para se parecer cada vez mais com um lagarto. Não foi o único caso, né? Tem as fotos do Homem-Lagarto, hoje você tem outras pessoas querendo fazer outras coisas. Então não estou falando só de piercing, né? Nem de cirurgia estética embelezadora. Aí a gente já está falando de outras coisas. E existem determinadas situações em que você proíbe, por exemplo, piercing, como no MMA. Então, você vai fazer uma luta com piercing, o risco é maior. Então, aí existe uma proibição. Existe uma questão também de controle do corpo com a inserção de microchips. Nós já temos diversos jogadores de futebol e pessoas de grande expressão econômica que autorizaram as seguradoras a colocar um microchip nelas para que elas possam ser rastreadas o tempo inteiro. Então, temos aí de novo a questão do microchip subcutâneo, mas aqui como proteção e segurança. A questão é até que ponto isso daí é bom, porque tem muita gente preocupada que o microchip seja utilizado, com consentimento, obviamente, dos operários ou não, para que você aí verifique o horário de trabalho. E aí, como é que fica o princípio da dignidade da pessoa humana? Até que ponto pode isso ser feito ou não? Então, existe aí uma questão muito complicada, porque certamente, gente, a função do médico ela é terapêutica. Então, uma vez que você vai fazer uma cirurgia estética embelezadora, que já não é terapêutica. Por isso, a grande preocupação é se esse tipo de cirurgia não seria uma obrigação de resultado, ao invés apenas de uma obrigação de meio. Todas as intervenções médicos, dentárias, são consideradas intervenções de meio, salvo os implantes, que você promete um resultado, e a cirurgia estética embelezadora, que você promete um resultado. A questão é, até que ponto pode a própria pessoa tatuar todo o corpo e vendê-lo, a pele dele, prefeito pós-mortem? Até que ponto pode a pessoa colocar a maior quantidade de piercings de tal sorte que corre risco até a sua saúde? Até que ponto pode uma empresa limitar e falar, pessoas com piercing não vão atuar aqui? Dependendo da esfera de atuação, isso pode ser considerado legítimo. Ou seja, nós vamos ter que criar ali parâmetros. Parâmetros devem ser adotados. Até que ponto pode uma pessoa fazer modificações para se parecer com um bicho?
Isso tem se tornado uma constante, tem aumentado o número de pessoas que fazem isso. Basta os senhores consultarem a internet, os senhores encontrarão aí uma série de pessoas que têm pedido para adicionar rabo. Teve um cidadão nos Estados Unidos, salvo engano meu, foi nos Estados Unidos, que pediu para adicionar algo parecido com chifres, para ele parecer um demônio. Então nós temos algumas modificações e tem gente que faz. Lá é autorizado porque existe o primado da autonomia privada. Então aquilo que eu quiser, desde que eu seja uma pessoa saudável, estou em plena posse das minhas faculdades mentais, autorizei o médico, paguei, sim, ele vai fazer. Mas a dignidade da pessoa humana está dentro do meu direito ao corpo e está dentro do meu direito à integridade física. Mas você está limitando essa integridade física. E para mim, o caso que implica maior limite à integridade física é o caso do anão. Tão estudado em todos os livros, em todas as obras que tratam dos direitos da personalidade. Por que é estudado o caso do anão? Porque o anão, ele queria, porque fazia parte de uma prática, e era o trabalho dele, ele era arremessado fora do bar. Toda vez. Era arremesso de anão. Esse era o jogo entre as pessoas no bar. O promotor, à época, entrou com uma ação para poder proibir o anão. O anão se protestou porque esse era o ganho dele. O pessoal do bar também protestou, porque afinal eles não estavam fazendo nada de errado, era uma profissão antiga, e o anão estava lá se comprometendo, eles estavam pagando, estava tudo em ordem. Entendeu o promotor que existe algo que vai além da liberdade individual, que é a questão pública. Então o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser protegido a despeito da própria pessoa. E aí nós vamos ter uma série de problemas com direito à integridade física. Você pode se expor a experiências religiosas ou experiências médicas. Você tem um corpo saudável. Sim, só a pessoa saudável pode fazer uma fase antes da aprovação de qualquer medicamento, que é a fase de cobaia. Então, nós temos as cobaias? Sim. Nós temos uma legislação protetiva das cobaias humanas. Das cobaias animais, nós temos uma série de proteções aí, mas e da cobaia humana? E se aquele laboratório, por exemplo, está perdendo a concorrência, resolve não investir mais no medicamento? O que acontece? Ele só suspende a pesquisa aqui e aquelas pessoas que estavam como cobaias. Qual o destino delas? Elas podem entrar com algum tipo de pedido? Aquele laboratório tem a obrigação legal de cuidar da saúde delas? Já que ele vai descontinuar o tratamento? Porque entendam, tratamento muitas vezes não é feito apenas com as pessoas portadoras de vírus. Muitas vezes é inoculado o vírus para se verificar a validade do tratamento. E aquilo que os senhores leem em bula pode causar cegueira, coma, enjoo. Alguém sentiu. Alguém sentiu como, hein? Nessa posição de cobaia. Tem um filme muito pesado que eu recomendo assistir, nunca depois do almoço, que se chama Cobaias. Vai ser difícil vocês acharem. Que retrata exatamente esse tipo de situação, mas em populações que sequer sabiam que foram inoculadas com o vírus, e que depois lhes foi administrado um tratamento paliativo. Uma tentativa de tratamento. Então, primeiro, você foi naquela tribo e aplicou o vírus, contaminou a todos. Depois, você cuidou de tentar ali ministrar algo parecido com um tratamento minimamente viável. Então, essa é a questão relacionada ao direito à integridade. Você tem a questão das cobaias. Coisas são óbvias, algumas coisas são óbvias. Tortura, tratamento desumano, degradante, a condição análoga de escravo. Essas coisas, gente, são óbvias. Todo mundo enxerga nelas violações absurdas à integridade, à dignidade da pessoa humana, né? À sua liberdade física. Então, ninguém vai admitir esse tipo de tratamento. Aqui o que nós estamos estudando são outras questões. Por exemplo, a questão da pessoa
que se coloca como cobaia, voluntária, ela vai ganhar para isso. Primeiro ela precisa ser saudável para isso. E depois ela vai ganhar para poder administrar determinado remédio. Nós tivemos um grande problema no Brasil em que uma cobaia que fez todas as declarações, ela estava experimentando, na verdade, 2 remédios. Então, todos os efeitos que foram constatados não puderam ser levados a sério, porque ela acabou... ela era uma pessoa saudável, que estava com determinado problema para testar determinado medicamento, só que ela estava testando 2 medicamentos para 2 problemas distintos e ela não levou isso daí ao conhecimento de qualquer dos laboratórios, causando aí uma avaliação dificultosa do bem ou do medicamento ou do tratamento que seria colocado à disposição. Eis aí um grande problema. Então é nisso que a gente quer pedir a colaboração de todos para tentar entender e verificar o que está acontecendo. É por isso que nós temos grupos de estudos na Unicamp, grupos de estudos, porque você vai fazer algumas práticas com pessoas que já estão doentes. Então eles já sabem que eles fazem parte de um grupo de risco, mas é a única alternativa para eles. Então eles topam serem cobaias. Então nós temos 2 tipos de cobaias. Aqueles que já estão com problema e vão partir para um tratamento experimental, porque talvez seja a única oportunidade deles. E aqueles saudáveis que estão testando remédios. Então, são 2 tipos de cobaias. Tá? Totalmente distintas. O que eu acho interessante é que hoje existe toda uma proteção à cobaia animal e ninguém se preocupa com a cobaia humana. Muito embora todos agora estejamos fazendo parte disso com a vacinação do Covid, que certamente não concluiu os testes dentro do período usual, até por se tratar de uma pandemia. E a gente só vai saber o resultado das vacinas todas que tomamos dentro do período médio de 5 a 10 anos, as crianças muito mais, né? Vai demorar muito mais tempo para se saber os efeitos disso. Mas na modernidade tão veloz e vertiginosa que nós vivemos, não era para se esperar outra coisa. A saúde pública se sobrepõe como um interesse de todos, você tem interesse em manter e em não dificultar, e já temos tantos mortos, né, gente? Então, submetem-se todos a uma vacinação. E, de novo, vem a questão do até que ponto você pode me obrigar a fazer isso com o meu corpo ou não, até que ponto eu tenho a liberdade. Então, a saúde é uma questão pública, social, ou ela é uma questão individual? Nunca se colocou tão forte esse debate como agora. E fica essa questão para os senhores analisarem. A body modification e a questão das cobaias humanas. Os senhores podem escolher qualquer uma delas, pegar qualquer caso concreto, seja de um jornal, seja numa revista, e trabalhar a questão jurídica. Os senhores entendem que tem limite? Não, não tem limite. Posso fazer isso? Está dentro do meu campo de autonomia? Não, não está, porque existe algo que é chamado de bons costumes, bem comum, bem social, saúde pública, e essas questões se sobrepõem à sua liberdade individual, ao seu direito à integridade física. O seu direito à integridade física se sobrepõe à sua vontade sobre ela? Essa questãozinha que se coloca. Até que ponto eu posso abrir mão disso? Só que, paralelo a isso, senhores, cabe destacar que existe uma questão de proteção, hein? Há uma proteção, há uma anuência social, digamos assim, uma convenção social que permite que algumas agressões à integridade física e emocional sejam admitidas. Até há pouco tempo entendia-se que o bullying não era uma ofensa, não violava nenhum tipo de integridade. Hoje a gente verifica de uma maneira constata essa violação à integridade psicoemocional da pessoa. Então, a questão psíquica não deixa de ser uma forma de violação.
a uma integridade, a uma rigidez em termos de saúde mental da pessoa, de saúde psicológica dela. Então, o bullying não era um termo tratado. Se ele está levado aí a um outro extremo, essa é uma outra questão. Tudo é bullying, né? Então começa um exagero nessa parte, essa é uma outra questão. Se você sai do nada, o pêndulo te joga para o outro extremo. Até que a gente possa, no movimento pendular, chegar numa posição central. Mas por enquanto, dependendo das medidas, elas são consideradas bullying, sim. Talvez não pudesse ser de outra forma. Não é mesmo? Então você tem que considerar o bullying aí. Eis uma questão em que os praticantes do bullying, e esse bullying hoje, gente, ele é um bullying não até presencial, porque nós estamos num ramo virtual, num aspecto virtual, mas se percebe o bullying até praticado pelas redes, pelo WhatsApp. Existem pessoas mais afetas a isso, outras menos propensas a sofrerem bullying, mas não há de se desqualificar essa questão, sobretudo na adolescência e na infância. A adolescência, então, é um aspecto de maior vulnerabilidade psicológica. Eles estão tentando se afirmar, verificar quem serão. Aí pega mais pesado você chamar alguém de gordo. Não é uma... ainda mais numa época de culto ao corpo, isso pode trazer uma série de consequências. Eu acho engraçado que o gordo é uma questão que muita gente fica preocupada, mas o burro não, né? E tem tanta gente que se sente diminuída na sua capacidade intelectual exatamente por ouvir sempre que é burro. Isso não pode acontecer. Não porque todas as pessoas sejam inteligentes ou experts, mas porque todas têm a capacidade de crescer. É nesse sentido que você não pode desmerecer o outro. Essa desqualificação do outro, ela pode ter graves consequências psicológicas. Pode trazer traumas, sim. Pode mudar a personalidade da pessoa, sim, dependendo da sua idade e de como isso e da frequência com que isso é praticado. Existem uma série de filmes aí retratando isso. Aliás, vocês não precisam ir longe. Todos vocês conhecem alguém que foi vítima de bullying e os problemas que isso acarretou para ele ou para ela, né? Antigamente, o bullying era aplicado praticamente exclusivamente às pessoas homoafetivas ou que tinham um gênero diverso, ou que optavam, tinham determinadas opções sexuais. Não devemos nos esquecer que em países como a Rússia ainda é chamado de homossexualismo e é crime. A pessoa vai presa. É uma ofensa social. Então não tem uma regra geral, senhores, senhoras. Temos que examinar sempre o país, a cultura e verificar o que está acontecendo. Olha, depois da tomada do Talibã e em toda a sociedade árabe, como é que funciona? Toda a sociedade islâmica, desculpe. Não é toda a sociedade árabe. Como é que isso daí funciona? Qual o direito das mulheres? O que pode, o que não pode? Então, aquilo que nós chamamos de bullying, lá é uma regra. Não, os partos agora só são feitos na presença do homem. Se o homem não está lá, a mulher tem que se virar. Ah, mas a questão é a criança. A questão é a mulher só tem validade para o povo se ela estiver ali representada por um homem. Senão, ela não pode dar entrada no hospital. Mas se ela estiver dando à luz, ela se vira. E se ela vier a morrer, Alá assim quis. Melhor assim. Tem outras mulheres.
Então, essa é uma construção moderna, contemporânea. Né? Graças a Deus, não em nosso país. Mas está aí. O bullying é uma questão de lesão à integridade emocional. A lavagem cerebral. Aqui nós não permitimos seitas que excluam as pessoas, como alguns casos horrorosos que vocês puderam acompanhar nos Estados Unidos, em que eles cerceavam a liberdade de locomoção, a pessoa não podia sair, sofria verdadeira lavagem cerebral. Aqui não. É obrigatório que a pessoa tenha a liberdade de locomoção. Você pode incentivá-la a permanecer em determinada comunidade, não obrigá-la. Ela não pode ser excluída do meio social. Então, aqui você tem uma limitação a essas seitas que compram determinados locais, não permitem o ingresso, e lá vivem pessoas, crianças, e ninguém sabe o que está acontecendo. No nosso país, isso não vai ocorrer. Se ocorre, ocorre sem que o Estado esteja sabendo. Porque não certamente haveria intervenção. Há que se garantir a sua liberdade mental também, a sua saúde mental. Não por outra razão acabaram os hospitais psiquiátricos, a internação obrigatória. E isso é um grande problema, porque você levou a pessoa portadora de um problema mental para dentro das casas. E nem sempre a pessoa que está lá é a mais apta para cuidar daquele problema. Então, a questão da saúde mental é algo que merece um maior cuidado por parte do direito. E a gente não tem feito a nossa parte nesse quesito. Então, as questões discutidas. As intervenções cirúrgicas. Sempre qualquer intervenção cirúrgica necessita de autorização. E necessita de autorização por quê? Por que você tem que dar a sua autorização ou o seu consentimento? Porque, de outra forma, é uma lesão corporal. Muitas vezes de natureza grave. Então, a excludente da responsabilidade do médico está exatamente no consentimento ou na autorização. Se não pode ser você, tem que ser alguém da sua família. Nos casos de urgência, o médico está autorizado a proceder à intervenção sem a autorização de alguém. Mas isso é extremamente temerário. Né? Então é por isso que em locais de urgência ou de emergência sempre tem um posto policial para garantir ali também que não haja exageros. Olha que curiosidade. Então qualquer intervenção cirúrgica, senhores, por mais simples que seja, há necessidade do seu consentimento. Aquilo lá que você vê como uma formalidade é a garantia do médico que você deu autorização para a prática de uma lesão corporal. E que depois você não vai poder discutir isso. Pelo menos não a lesão que você autorizou. Se isso causou outro tipo de problemas, foi mal feito ou não, cabe discutir sim. Mas a lesão em si, não. Porque foi autorizada por você. Você autorizou a cirurgia. A gente autoriza o exame laboratorial, que é pegar o seu sangue, é pegar alguma parte sua, uma biópsia. Então você autoriza o exame laboratorial. A necessidade de a gente autorizar, inclusive, o contraste, a utilização de contraste ou não. Foi autorizado o contraste? Sim, constante, que caracteriza-se por. Então, isso é muito importante. A gente não pode fazer pouco caso disso. E, infelizmente, aqui vai uma advertência, os nossos dentistas não pedem autorização. Né? Fica tudo verbal, né? Se forem demandados depois numa cirurgia, nós temos problema. E tem cirurgia de extração de dente do siso e de outras coisinhas mais. Né? Então ali, em que pese a informalidade, que é própria dos cirurgiões dentistas, eles deveriam ter um pouco mais de cautela e eles não exercem esse dever de cautela e de proteção às suas próprias pessoas, né? E ao exercício da sua profissão. É isso que é um pouco temerário. Então, tá aí, as intervenções cirúrgicas,
Em ressalvado o caso de estado de necessidade, ela necessita da autorização. Assim como muita gente hoje se opõe. Se o tratamento ele é perigoso, se o tratamento ele é doloroso, tem gente que se recusa a fazer. Não? Então, entendam, gente, tudo necessita de autorização. Você vai no cabeleireiro, ela pergunta que altura você quer fazer o corte, qual o comprimento que você quer deixar do cabelo. Tudo necessita de autorização. Está tirando uma parte do seu corpo, ainda que renovável, como o cabelo? Precisa da sua autorização. Vai pintar de que cor? Vai fazer escova de que modalidade? Vai aumentar a sua alimentação? Sim, com que tipo de medicamento? Vitamina? Vai aplicar uma técnica médica? Uma vacina? Uso de anestésico? Laser? Você está autorizando? Não está? Qual é o grau de segurança disso? Raio-X? Existe uma quantidade a que nós podemos nos submeter por ano, dado o seu componente radioativo. E tem gente que não liga. Faz mais até do que o limite de segurança. Então, hoje não é possível coagir a pessoa, porque ela deixou de ser objeto de tratamento, ela passou a ser sujeito de direitos na área médica e dentária. Então, nesse aspecto, você tem que pedir orientação. Óbvio, o médico vai te dar orientação, vai falar dos riscos, vai falar do tipo de tratamento e cabe a você, paciente, definir se vai aceitar ou não. Essa autonomia você não tinha antes. Então, experiências médicas, genéticas, científicas, valem os mesmos preceitos. Não pode existir submissão da pessoa contra a sua vontade a qualquer prática. Nos Estados Unidos é comum pegarem universitários para fazerem práticas psicológicas, inclusive de privação do sono. Isso é muito complicado. No Brasil, a gente tem uma limitação para essas questões de análise psiquiátrica, uso de narcóticos, materiais radiativos não testados. Isso é mais complicado no Brasil. Mas está aí a questão que se coloca e que não é de fácil resolução. É como é que a gente vai saber da validade de um determinado medicamento para determinada doença se a gente não fizer experiência. De novo, voltamos às cobaias. Não é? O senhor pode pedir para amputar membro? Tem gente que tem essa mania. Tem até um filme, salvo engano meu, chamado Crash, que trabalhou isso, as pessoas que gostam de viver o perigo e que sentem emoção exatamente nas amputações. Em alguns países do mundo, a pessoa pode pedir amputação, sim, desde que não traga risco à sua saúde. É direito dela ao corpo. No Brasil, não. Existe alguma finalidade terapêutica para isso? Não. Então, a resposta é não. Em outros países, prevalece aí o direito à liberdade. E a pessoa, se ela quiser amputar, ela vai. Quero amputar. Nós vimos essa discussão toda com o tratamento preventivo a que submeteu a Angelina Jolie, que virou uma discussão mundial. Tá aí mais uma coisa que os senhores podem pegar. Não havia questão terapêutica. Há uma alta probabilidade. Ela não estava com a doença. E mesmo assim, ela autorizou a amputação, a tirada das mamas. A mastectomia. Mesmo não tendo a doença. Não sendo portadora da doença. Eu achei curioso, porque isso daí foi muito debatido no mundo inteiro, em que pese ela e o marido terem chegado num consenso. E ainda trataram como uma decisão do casal, e não como uma decisão de um só.
Então aqui nós temos até a necessidade da autorização do outro cônjuge se você vai fazer vasectomia ou laqueadura. Agora, tirar um membro seu, quero tirar uma mão, uma perna, porque eu quero ver como é que vivem as pessoas sem perna. Jura? Quero usar prótese. Tem gente que faz isso para poder usar prótese. Em alguns lugares do mundo. Aqui não. Aqui existe proibição. Tá bom? Então, tá aí. Essa questão do uso da mente, a questão dos narcóticos, dos experimentos com materiais radioativos, a questão da segurança, a prática de esportes perigosos e de funções perigosas. Bom, as funções perigosas, alguém tem que exercê-las. Então, alguém vai ser bombeiro. O bombeiro, ele não pode, no meio do fogo, ele fala assim, tá forte o fogo aí, hein? Não vou entrar. É ele que tem que entrar. Ele que tem que fazer essa função perigosa, não eu que estou passando na rua. Ele não pode bater no meu ombro e falar assim, Maria Helena, pode ajudar lá? Não, né? Não tem nem treinamento para isso. Então, existem funções perigosas? Sim. Educar, quando eu estava na modalidade física, era uma função perigosa para muitos colegas da educação do ensino fundamental, médio, em escolas públicas, que estavam apanhando, tendo seus carros depredados, sendo ameaçados, tomando facada aqui, pedrada ali. Virou uma profissão de risco, uma função perigosa. Para mim, a função mais perigosa que tem é daquele ser humaninho que põe um coletinho, tem 2 lanterninhas ali na mão, né? Porque não são propriamente uma lanterna, é um sistema de iluminação, e ficam fazendo sinal para o avião, para ele se aproximar. Fala sério, hein? E depois, sem se mexer, fazem um sinal para ele desviar e se colocar de um determinado lado da pista. Aquele cara é louco, né? Mas é uma função perigosa? Sim. Extremamente perigosa. O ar que ele respira contém uma quantidade de combustível deletério à saúde absurda. O som ali é enorme, estoura os tímpanos. Fora o aviãozinho, né? Chegando perto dele. É uma das funções mais perigosas que tem. Eu falo disso porque muita gente vê como função perigosa só o bombeiro, o policial, né? E não fala das outras funções que são funções de risco, sim. A gente nem pensa neles como função de risco, mas estão exercendo funções perigosas, sim. Tá bom? Mesmo o pessoal que trabalha em laboratório, nas usinas, às vezes exercem função de risco, sim. Vimos lá em Fukushima as pessoas que ficaram para tentar reverter a questão do reator e o que aconteceu com elas. Não é verdade? Em que pese o documentário dizer que estão todas bem, não é essa a realidade, né? A maioria já morreu. Então, isso daí fica deixado de lado, ninguém examina a questão, mas nós temos aí muita gente trabalhando com desenvolvimento de armas, tecnologia, e que está em função perigosa, sim. Exercem funções perigosas. Então, a questão da função perigosa ela é aprovada para a manutenção da própria sociedade. Então, alguém tem que enfrentar o fogo antes que tudo pegue fogo. Alguém tem que enfrentar aquele que está praticando um homicídio ou fazendo um sequestro para garantir a sociedade. Então, nós temos pessoas que vão enfrentar perigos, sim. Exercem funções perigosas. Mas isso é necessário para a manutenção da própria sociedade. Eu costumo dizer que o gari, nessa época de Covid, exerceu função perigosa, porque nem todo mundo acondicionava de forma correta o lixo. E muitos foram contaminados. E muitos morreram. E eles não entraram no rol das funções perigosas, em nenhum momento. Nem tiveram prioridade de vacinação. É uma coisa para vocês pensarem um pouquinho. E no que diz respeito aos esportes perigosos? Então, aí entra a aceitação social.
Então tem coisa, gente, que nunca vai ser profissional. Não dá para admitir, porque não deixa de ser uma lesão. O boxe pode matar. As lutas livres podem matar. Elas são esportes perigosos. O automobilismo pode matar. Então você aumenta o nível de segurança? Sim, mas pelo menos quando eu cresci, corrida de Fórmula 1 era garantia quase de morte de um piloto, dependendo das condições da pista. Era uma coisa horrorosa. Os carros não tinham segurança nenhuma, as pessoas caíam ali, você via o carro explodindo, ou o corpo sendo levado. Isso melhorou com o tempo? Diminuiu o número de mortos na corrida de Fórmula 1. Não deixa de ser um esporte perigoso. Bang jump, vai que não volta, faz só o bang. Então nós temos uma série de esportes perigosos, balonismo, pular de paraquedas, parapente. Tem gente surfando em regiões complicadas. Mas tem esportes perigosos em que as pessoas acabam consentindo. Perigo, violência são instos a essas funções, portanto você já concorda que vai ter risco. A saúde mental, como o caso de alguns boxeadores que ficaram com problemas mentais. Mas eles foram idolatrados, Marilena. Eu não consigo entender isso. Mas essa é uma limitação minha. Os senhores têm esportes perigosos que todos concordam que deve existir. Então, nós temos briga contra a vaquejada, contra os rodeios, e os esportes perigosos continuam, porque existe uma alta aceitação social. E todos entendem que isso daí é interessante. Na próxima aula, a gente fala do direito ao corpo e da lei de transplantes. Porque não deixa de ser aí uma coisa bem importante, a lei de transplantes e o limite do próprio corpo. Paramos por aqui. Agradeço a todos. As dúvidas ficam no Teams. A gente vai resolvendo. Não esqueçam da atividade passada de examinar algum caso de body modification, de lesão à integridade e como que isso fica. Como os senhores reputam isso? Válido, não válido? Um abraço a todos. Até a próxima.